Boa tarde, meus queridos, que a paz de Cristo esteja com todos vós. Eu sou Moisés dos Santos e estou aqui no canal Assuntos Bíblicos. Hoje eu quero meditar com vocês uns versículos da Bíblia que está escrito lá no livro, aos Hebreus. Se não me falha a memória, acho que é Hebreus capítulo 13, versículo 8. Se eu errar, vocês podem deixar aqui nos comentários, ou eu mesmo boto aqui na descrição qual é o versículo correto. E diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que esse versículo quer dizer? Nesses últimos tempos, meus irmãos, está vindo várias pessoas aqui no YouTube, em outras plataformas, até mesmo pessoas que eu conheço na rua, com uma espécie de novo evangelho, que é o evangelho da graça maravilhosa, né? Escatologia preterista, que fala que Jesus já voltou, que o mesmo Jesus não é o Jesus de Nazaré, que fala de Cristo ressuscitado, enfim. Mas eu queria que me explicassem esse versículo, que está escrito assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo não muda. O que muda somos nós. O que muda é a mente humana sendo influenciada pelos tempos modernos, querendo trazer coisas, ensinamentos que não condizem com a vida cristã. Entende? Blasfemando das coisas de Deus, blasfemando das coisas que Jesus Cristo falou, modificando. Entende? Mas usando não a visão espiritual, usando a sua visão carnal. Entende? Inclusive tem um cidadão aqui, não vou falar não o nome dele, não o nome do canal dele, porque esse não é o intuito desse vídeo. Ele fala que a Santa Ceia é uma blasfêmia, que o batismo nas águas não é bíblico. Entende? Então, e ele mesmo diz, essa é a minha opinião, conforme o que eu entendi. Mas em outros vídeos, nosso amigo ele fala que é a revelação do Espírito Santo. A pergunta que eu faço assim para esse cidadão, e também para outros canais aqui do YouTube, vocês estão dando a opinião de vocês, ou o que vocês estão falando é realmente revelação do Espírito Santo? Porque se é revelação do Espírito Santo, por que o mesmo Espírito Santo se confunde? Ele diz uma coisa na Bíblia, mas daí vem vocês e diz outra. O Senhor Jesus fala uma coisa, aí vem vocês e falam outra. Por acaso vocês querem ser maior do que Jesus Cristo? Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entende? Então o que ele falou continua. Ele continua valendo. A salvação dos escolhidos. E também tem uma frase na palavra de Deus, lá em Mateus, eu não sei o versículo, nem o capítulo, nem o versículo, fala assim, que o Filho de Deus dará sua vida em resgate de muitas. O que é esse muitas ou muitos quer dizer? Aqueles que creem nele, aqueles que creem no seu evangelho. Ah, mas o evangelho de Cristo foi só para os judeus. Jesus Cristo já julgou e condenou aquela geração. Então, se Jesus Cristo já voltou, se a graça de Deus acabou, por que eles continuam falando da graça de Deus? Por que eles vêm com novidades, querendo falar outra coisa? Um evangelho novo, segundo a visão carnal, porque não é a visão da palavra, não é. Entende? É a interpretação da mente deles. E eles usam o nome de Deus, usam o nome do Espírito Santo, entende? Porque eles vêm na história lá do templo de Jerusalém, que caiu, foi a invasão de Roma, e querem dizer que aquilo foi a vinda de Cristo, que aquilo foi o julgamento de Israel, e que o Senhor voltou naquela época, levou quem tinha que levar, e quem foi, quem não foi, ficou. Mas daí, tipo assim, mas por que não está escrito na Bíblia? É a pergunta que fica, por que não está escrito na Bíblia? Alguém escondeu essa parte que foi relatada. Então fica complicado, né? Porque se tu for olhar na história, a história diz o contrário. A história fala que se tu for pesquisar
nos arquivos históricos, eles não falam de nenhum Jesus que voltou no ano 70. Falam que os romanos invadiram Jerusalém. Mas foi isso. Não falo de nenhum Jesus voltando, julgando Israel. Entende? Então não é, sabe, não é interpretação bíblica, não é revelação de Deus, como eles falam da boca cheia deles assim, ó. O Senhor Jesus, o Espírito Santo mostrou, o Jesus Cristo ressuscitado me mostrou, Deus me trouxe aqui no YouTube para falar, né, essas coisas, entende? E quem concorda com ele, quem não concorda com as mensagens deles, eles são chamados de atrasado, de mente fechada. Mas será que é mente fechada mesmo? Será que é mente fechada? Ou será que a mente deles fechou para a graça de Deus, para o verdadeiro conhecimento? Com certeza. Eu posso muito bem aqui ler um versículo da palavra de Deus, Jesus quis dizer isso, 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 isso. Mas porque eu entendi daquela forma. Se eu ler a Bíblia de qualquer jeito, se eu ler a Bíblia com o meu entendimento, a minha interpretação, eu vou ensinar errado. E vou dizer ainda que foi Deus que me revelou. A pessoa, entende? Vai com aquela boca, sabe? Abre aquela boca humana dele para dizer que Deus revelou. Agora me diz, Deus revelou Jesus Cristo, sei lá o que revelou para isso. Jesus Cristo é contra a própria palavra dele. Ele vai contra o que ele falou, o que ele disse. Não. Se fosse para não batizar mais nas águas, Jesus Cristo ia dar um jeito, ia revelar para alguém, eu não quero mais que batizem ninguém mais nas águas. Se a doutrina da Santa Ceia fosse da lei, teria um versículo bem claro na palavra de Deus, que Deus, está escrito bem claro na Bíblia. Escrito bem claro na Bíblia. Deus não é Deus de confusão. E o que é escatologia preterista, esses preteristas aqui do YouTube estão fazendo, estão confundindo e levando muita gente com eles, confundindo muita gente. Porque o que eles pregam não é a revelação de Deus, é a visão deles. É o que eles acharam. Entende? É o que eles entenderam da Bíblia, mas não é revelação de Deus. É entendimento humano. Não é assim, gente, não é assim. Não é a graça de Deus, a salvação não é baseada em opiniões humanas. É sagrado, é santo. Esse evangelho é santo. Não tem que ser a minha opinião, a sua opinião, a opinião de qualquer um. É revelação de Deus. Entende, meus amigos? Então é isso. Nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele não mudou e nunca mudará. A sua palavra permanece. E Ele diz bem claro na sua palavra também: aquele que vem até mim, eu jamais lançarei fora. Esse aquele, Ele está dizendo para os judeus, está falando para o povo, para todos os povos no futuro, até mesmo os povos daquele época. Ele está falando para todos. Quando fala aquele, é qualquer um, qualquer povo, qualquer nação. Aquele que vem até mim, eu jamais lançarei fora. Quando ele fala assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele judeu que crê em mim, aquele grego que crê em mim, aquele sírio que crê em mim, não, aquele. Qualquer um, qualquer pessoa. Então não foi só para os judeus que a salvação foi revelada. Foi revelada para eles, mas eles rejeitaram, então foi para os gentios. Mas Jesus não voltou ainda, não vai voltar, quando ele vai voltar? Isso não compete a nós a dizer, nem que ele veio e nem que ele vai vir. Somente Deus, o próprio Jesus Cristo falou, tão somente o Pai sabe o dia. Somente Ele sabe. E Ele não vai dizer
para mim, para você, para qualquer pessoa. Nem os anjos não sabem, nem o Filho. Nós somos maiores que os anjos? Não somos. Nós somos maior que Cristo? Não somos. Nós somos maior que Deus? Não somos. Se ele não quis revelar nem para o Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, por que ele ia revelar para o ser humano? Isso eu falo também para outros aqui que falam, Jesus Cristo vai voltar tal dia. Isso é mentira. Mentira. Mentira de Satanás. O espírito do engano, o espírito do anticristo. E está usando essa tal chamada de escatologia preterista para levar muita gente para longe de Deus. Essa escatologia não é evangelho de Deus, gente. É evangelho de Satanás. É evangelho do diabo. E que vai levar muita gente para o buraco. Muita gente. Está levando muita gente. Muita gente decepcionada com as igrejas. Outras igrejas que não são de Deus, que são do inimigo. E aí vem o inimigo traz esse evangelho falso para iludir as pessoas. Vai dizer, Jesus Cristo não quer que você se santifique. Jesus Cristo não aceita mais sacrifício. Esse é o evangelho da graça, o evangelho da liberdade. Liberdade de quê? Liberdade da carne. Liberdade é tirar a gente das outras igrejas. Das outras denominações, porque eles não pregam, eu não vi até hoje nenhum escatológico, nenhum preterista pregar evangelho para um ateu. Não vi. E olha que eu conheço bastante pessoas que estão nessa crença. Não vi nenhum preterista pregar evangelho para um católico, um budista. Por que vocês só pregam evangelho para crentes de outras igrejas? Para quê? Para vocês trazerem pessoas para esse evangelho falso, que não tem revelação de Deus, não tem. É tudo interpretação humana. Tudo interpretação humana. Querem me julgar, querem me xingar, querem me chamar de cego, chamam. Mas eu digo com toda autoridade. Não estou dizendo, não estou falando em nome de Deus. Eu digo, eu, Moisés dos Santos. Vocês não são profetas de Deus. Vocês não têm revelação de Deus. Você tem revelação, você tem entendimento humano, o que vocês entendem da Bíblia. Não é revelação de Deus. Não é. Vamos, meus queridos. O Jesus Cristo que eu creio nunca mudou e jamais vai mudar. O que ele falou está de pé. O que ele falou vai se cumprir. E vai pegar, e esse Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vai pegar muita gente que foi atrás desse evangelho falso. Aí, meu filho, se vocês não se arrependerem, é tarde demais para vocês. Tarde demais. E tem esse cidadão aí fala assim que se Jesus Cristo voltar, ele vai vir ateu. Vire! Eu vou falar para você, vire ateu, tá? Vire ateu. Mas vire já, hoje. Agora. Abandone o cristianismo, porque você não está vivendo o cristianismo. Vocês não são cristãos. Vocês não são cristãos. Vocês são pessoas usadas pelo inimigo para enganar as pessoas. Com esse falso evangelho. Mentiroso. Essa graça falsa e mentirosa. Que não tem nada de Deus. Nada. Vamos, meus queridos. Fiquem em paz e que Deus os abençoe grandemente. Amém.